Cara, que time podre fisicamente esse do São Paulo. Que time anêmico. Rapaziada, vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos comentar a respeito dessa partida, né? Que terminou agora há pouco. Grêmio 2, anêmicos do Morumbi 0. Que time sem energia. E assim, eu vou falar um negócio para vocês, hein? Tô preocupado, tô com receio do que pode acontecer domingo lá em Mirassol. Se contra o Grêmio que tá fazendo inclusive uma temporada pior que a do São Paulo. Os caras amassaram a gente, sobretudo no aspecto físico. Mesmo o Grêmio fisicamente falando, ele também é um time que sofre muito com lesão. Eles conseguiram, cara, fisicamente sobressair ao São Paulo de uma forma esmagadora. Então, se contra esse Grêmio a gente foi amassado, em Mirassol, olha, eu tenho receio, cara. Eu tenho receio de verdade do que pode acontecer. E assim, eu tô vendo muita gente criticando o Crespo. Vamos lá, vamos lá. Se tem um cara que eu não vou criticar, cara, eu não vou chegar aqui fazendo caveira, é o Crespo. O Crespo chegou no São Paulo com a missão de livrar a gente do rebaixamento pra salvar a merda que o Zubeldia tava fazendo essa temporada. E a diretoria segurando ao máximo o Zubeldia. Então o Crespo salvou a gente do rebaixamento, a missão dele era essa. A missão dele não era ganhar título. O São Paulo não tem condições nenhuma de ganhar uma Copa do Brasil, muito menos uma Libertadores. E ele não tem culpa que jogador perde um caminhão de gol num jogo eliminatório de Libertadores. Então se tem um cara que eu não vou criticar aqui é o Crespo. Ah, mas ele errou nas substituições, que não sei o que. Os 3 zagueiros. Irmão, quem que o Crespo poderia colocar para mudar o jogo? Vamos lá. Vamos analisar as substituições do Crespo. Vamos lá. Vamos analisar. No segundo tempo entrou o Lucas. Beleza. O Crespo ele desfez o esquema de 3 zagueiros. Ele tirou o Alan Franco, né? Colocou o Lucas. Cara, o Lucas sem ritmo. O Lucas, de verdade, é um ex-jogador em atividade, cara. Não é nem que eu queira a saída dele pro ano que vem. Eu gostaria que o Lucas permanecesse. Mas com uma diminuição drástica de salário. Se realmente ama o São Paulo, ele tem que entender, ele tem que ter a percepção de que ele não joga um futebol condizente com o salário dele há pelo menos 1 ano e meio. Então, se quer ficar pro ano que vem, tem que negociar esse salário. Então aí entra o Lucas totalmente sem ritmo. O Crespo ele desmancha o esquema de 3 zagueiros e deixou o São Paulo mais vulnerável ainda. Então não adianta torcedor nas redes sociais ficar criticando o Crespo. Ah, tá perdendo o jogo, mantém os 3 zagueiros, que não sei o que, tem que desfazer os 3 zagueiros. Cara, quem que o São Paulo tem no banco de reserva para mudar jogo? Tirou os 3 zagueiros, o São Paulo ficou mais exposto ainda. Poderia ter levado aí mais 2, 3 gols no segundo tempo. Aí entra o Ferreirinha, que é outro anêmico, cara. Ferreirinha, Patrick, o próprio Wendel, Rigoni, Rodriguinho. Os caras são anêmicos. Aí entra o Ferreirinha no jogo. Luiz Gustavo. Porra, com todo respeito aí, Luiz Gustavo, mas, cara, você chegar e falar que pensa em renovar contrato pro ano que vem é palhaçada. E o São Paulo ainda dá corda pra isso. 38 anos, irmão. Você teve um problema sério de embolia pulmonar. Vai descansar, você já ganhou muito dinheiro, vai viajar com a família. Porra, sem condições, e o salário é alto, é quase 1 milhão por mês. Então Luiz Gustavo vai mudar jogo pro São Paulo, cara? Como que eu vou criticar o Crespo? Aí o Patrick, né, que entrou no lugar do Wendel. Enfim, coitado do Patrick, velho. Eu não consigo ter raiva do Patrick. Dá dó, mano. O Patrick ele tem que fazer um vestibular, ele tem que entrar num Senai. Ele não é jogador de bola, ele não é jogador de futebol. Rigoni, outro anêmico. Então, porra, quem que o Crespo tem aqui pra mudar jogo? Os poucos talentos ali que o São Paulo tinha, ainda pra lapidar, né? Mas que poderia, de repente, mudar a história de uma partida, a diretoria fez questão de vender a preço de banana. Então, assim, se tem um cara que eu não vou criticar é o Crespo. Um cara que tá... Isso sim é tirar leite de pedra, cara. Eu não sei como o Crespo ele conseguiu tirar o São Paulo do risco de rebaixamento tão rápido. Eu achei que o São Paulo ia chegar até faltando 3 rodadas para acabar o campeonato com risco de ser rebaixado. Então, cara, é um time podre. É um time que teve aí, ó, 10 dias, né? No período de data FIFA. Os caras pegaram alguns dias de folga e em outro... Depois treinaram, né? Uns 3 dias de folga, depois... os outros dias de treinamento.
É um time que se lesiona treinando. O que justifica lesão muscular em treinamento, cara? Não é normal isso. Se o Oscar não tem condição de ter um ritmo de treino, teve uma lesão muscular treinando, como que esse cara vai ter ritmo de jogo? Como que esse cara vai jogar? É 3 milhões por mês. O elenco do São Paulo é um gasto de aproximadamente uns 30, 31 milhões por mês, rapaziada. E é um elenco mais frágil que eu já vi, assim, pelo menos dos últimos tempos pra cá. Eu não lembro, não só em relação ao São Paulo, e sim futebol de modo geral. Eu não lembro de ter visto um time tão frágil fisicamente quanto esse São Paulo. É um time sem energia, cara. Sabe no videogame, quando você joga um FIFA, aí os jogadores estão cansados, a barrinha de energia do cara fica no vermelho, fica no finalzinho? É isso, cara. E o pior é que não é que chega no segundo tempo, chega no final da partida e a barrinha de energia dos jogadores do São Paulo fica no vermelho. No primeiro tempo, já é um time cansado. Aí eu tenho que ver o Luciano cometendo uma falta disciplinar. O São Paulo com a posse de bola, o Luciano reclamando com a arbitragem, por pouco não foi expulso. Aí o Crespo teve que colocar o Rigoni. Então assim, meu irmão, de verdade, por mim, a temporada acabava imediatamente. Eu já não estou me importando mais com Libertadores. Até porque para o São Paulo conseguir uma mísera vaguinha numa pré-Libertadores, o São Paulo, primeiro, teria que ficar em oitavo. É a posição máxima que o São Paulo consegue atingir nesse Campeonato Brasileiro. Sétimo, o São Paulo já não consegue. Teria que ficar em oitavo, coisa que eu já acho difícil. Eu acho que o São Paulo termina esse campeonato aí em décimo segundo, por aí. E além de ter que ficar em oitavo, teria que muito provavelmente depender de um título, de repente, de um Palmeiras. Depender do Palmeiras ser campeão de Libertadores, cara. Porque o Flamengo eu não sei não, viu? Eu não sei se o Flamengo passa do Racing. É um jogo que tá ali, ó, é extremamente arriscado. Então, já pensou? Cara, é humilhante, depender do Palmeiras ser o primeiro tetracampeão brasileiro, pra gente conseguir uma mísera vaguinha numa Libertadores. Então eu já não faço mais questão, cara. Além do fato de ter que depender, de repente, do Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, enfim, para abrir mais uma vaga, um G8. Então, de verdade, eu não faço mais questão. Eu não tô nem aí pra Libertadores. Eu só queria que a temporada acabasse. Eu só queria que não tivesse mais jogos do São Paulo, cara. Eu só queria não ter que ver mais esse desastre acontecer. De verdade. Nem que fosse por um mês. Bom, parece que a data FIFA, cara, é a alegria do torcedor são paulino. Período de data FIFA a gente pelo menos não se sente humilhado, não passa essa vergonha que a gente passou nesse jogo contra o Grêmio. E tende a passar até o resto do campeonato. O time do São Paulo está se arrastando. Enfim, constrangedor, um time patético, um departamento médico lixo que não recupera ninguém, um presidente mentiroso, chega na maior cara de pau na entrevista coletiva falando que o departamento médico do São Paulo recupera jogador. Isso daí é um tapa na cara do torcedor são paulino. Enfim, é isso aí, rapaziada. Deixa a opinião de vocês nos comentários, tamo junto, um abraço a todos.